Sandra é atingida. No lugar de Celso. O som do disparo ecoa. O corpo dela cai. E por um segundo, o mundo parece parar. Ernesto entra em desespero. O choque toma conta do vilão. Naquele instante, ele percebe o erro imperdoável que acabou de cometer. Não, Sandra! Túlio e Estela se aproximam rapidamente tentando avaliá-la. Mas Ernesto avança, furioso, bloqueando o caminho. Este sujeito não encosta na minha esposa. O clima fica pesado. Estela tenta manter a calma, mas a tensão é insuportável. Ernesto, por favor, deixe o Dr. Túlio ajudar. O vilão hesita. Os olhos denunciam o pânico que ele tenta esconder. E então, impõe uma condição. Eu só permito se ninguém tocar no tapa-olho, nem no cabelo dela. O silêncio é imediato. Todos se entreolham, chocados. Enquanto isso, Celso observa tudo atentamente. A atitude firme de Túlio o impressiona. Algo muda dentro dele. Chega. Não dá mais para continuar mentindo. Celso toma uma decisão. Ele vai confessar a verdade. Vai provar, diante de toda a cidade, que Túlio é inocente. Que ele nunca beijou a baronesa. Sem demora, o grupo segue para o hospital. Ao chegarem, encontram Túlio e Estela. Imediatamente os dois se concentram apenas na baronesa. Não se importam com quem está ao lado dela. Só querem salvá-la. Irritado, Ernesto explode. Não se aproximem, vocês não vão encostar na minha esposa. Túlio respira fundo e fala com firmeza. Preste atenção. Não sabemos o estado dela. O tempo pode ser nosso maior aliado. Quanto antes ela for atendida, maiores são as chances. Mas Ernesto não cede. Não me importa, você beijou a minha esposa. Acha mesmo que eu vou confiar em você? Estela, tomada pela indignação, responde. Não ofenda o Dr. Túlio, ele é um profissional. Ele está pensando apenas no bem-estar da baronesa. Escute o que ele está dizendo. Ernesto olha para Celso. Busca apoio. Uma saída. Ele precisa controlar o desespero. Não pode levantar suspeitas sobre sua ligação com a baronesa. Celso então faz um gesto discreto. Um sinal claro. Olhe para o rosto dela. Ernesto abaixa os olhos. E se lembra. Ela está disfarçada. Engole seco. Respira fundo. Tudo bem, eu permito. Mas não toquem no tapa-olho, nem no cabelo dela. Túlio franze a testa, confuso. Mas por quê? Ernesto começa a gaguejar. As palavras não saem. Até que Celso o interrompe, rápido. O tapa-olho é vergonha pelo que existe por baixo. E o cabelo é uma promessa de infância. Ela jurou que apenas ela e o marido poderiam tocá-lo. Ernesto ergue a cabeça, aliviado. É isso mesmo. Inquieta, Estela reage. Então estamos esperando o quê? Vamos logo. Todos se movimentam às pressas. A urgência toma conta do ambiente. Sem imaginar que uma grande reviravolta está prestes a acontecer. Momentos depois, Celso e Ernesto caminham de um lado para o outro. O silêncio do hospital é torturante. A falta de notícias os consome. A tensão aumenta. O destino da baronesa e de todos eles está por um fio. Celso lança um olhar intimidador para o vilão. Os olhos ardem de ódio contido. Ele se aproxima e fala em tom baixo, ameaçador. Se acontecer qualquer coisa com a minha irmã, eu juro, nada vai me impedir de acabar com tudo o que é seu. Ernesto finge indignação.
Abre os braços, fazendo-se de vítima. Você ainda insiste nisso? Eu já disse que não tive nada a ver com isso. Celso dá mais um passo à frente. O problema é que eu não acredito em você. Eu te conheço, Ernesto. Você se sentiu pressionado com a minha ameaça e resolveu se livrar de mim. Não adianta tentar me convencer do contrário. Ernesto apenas dá de ombros, cínico. Você pode pensar o que quiser. Minha consciência está limpa. A minha esposa pode estar morrendo e você só sabe me culpar. As palavras atingem Celso como um golpe. Toda a força desaparece. Ele se joga em uma cadeira. O rosto se desmancha e o choro vem, incontrolável. O medo de perder a irmã fala mais alto do que o ódio. A incerteza o destrói por dentro. Enquanto isso, dentro da sala, Túlio e Estela analisam o estado da baronesa. Cada segundo é decisivo. Túlio trabalha concentrado. Estela, porém, não consegue tirar os olhos do rosto daquela mulher. Algo não encaixa. Ela se lembra dos olhares estranhos de Celso, do pedido absurdo de Ernesto. Devagar, Estela leva a mão até o tapa-olho da baronesa. Está prestes a tirá-lo. "O que você está fazendo?" Túlio pergunta, assustado. O marido pediu para não mexer nisso. Nervosa, Estela responde em tom baixo. Mas não é qualquer marido. É o Ernesto. Nada do que ele faz é por acaso. Mesmo assim, Túlio insiste. Não dê motivos para ele falar da gente. Eu já não estou bem neste hospital, depois do escândalo que a própria baronesa causou. Estela respira fundo. Você tem razão. Ela se afasta, mas de repente, Túlio arregala os olhos. O rosto perde a cor. Meu Deus, eu não posso acreditar nisso. Assustada, Estela se aproxima. O que foi? O que aconteceu? Túlio aponta, em choque. Veja isso. Estela olha para baixo e congela. Os dois se encaram. Nenhuma palavra sai. O silêncio diz tudo. Mais tarde, Túlio e Estela surgem na sala de espera. A ansiedade de Celso e Ernesto aumenta imediatamente. O vilão se adianta, impaciente. E então, doutorzinho, como está a minha esposa? Silêncio. A tensão cresce. Furioso, Ernesto berra. Anda, fala. Ou você vai ser o novo paciente deste hospital, entendeu? Estela se coloca à frente de Túlio, firme. Mais respeito. O doutor Túlio salvou a sua esposa. O semblante de Ernesto muda na hora. O ódio vira alívio. E um sorriso falso se abre. O quê? Você está falando sério? A minha esposa está salva? Ele ergue os olhos. Obrigado, senhor. Obrigado. Celso também sente o peso sair do peito. O alívio vem, mas ele tenta disfarçar. Nesse momento, Túlio estende a mão. Nela, uma joia. O rosto de Celso empalidece. O choque é imediato. Estela percebe. Pelo visto, você sabe o que é isso, não sabe? Celso engole seco. A voz sai trêmula. É da baronesa. O clima muda. Algo grave acaba de ser revelado. E o passado está prestes a vir à tona. Nervoso, Ernesto encara a joia destruída em sua mão. Mas o que é isso? Por que está nesse estado? Túlio responde com calma, mas com firmeza. Foi por causa desse camafeu que o pior não aconteceu com a sua esposa. O que deveria atingi-la, acertou a joia primeiro. Celso arregala os olhos. A boca fica aberta. Meu Deus, isso é um milagre. Ernesto fecha os olhos por um instante. Agradece aos céus. Em seguida, pergunta ansioso. Eu posso visitar a minha esposa? Estela assente. Claro, ela já acordou. Mas, por favor, ela ainda está se recuperando. Não a deixem nervosa. Logo depois, Ernesto e Celso entram no quarto. Sandra abre os olhos. Ao vê-los juntos, força um sorriso. Que bom ver os dois homens da minha vida aqui,
Juntos, Celso engole em seco. Não vamos falar sobre isso agora. O importante é saber como você está. Sandra olha para a porta e depois para o próprio peito. Você acredita que a joia da titia me salvou? Será que isso é um sinal de que ela está do nosso lado? Celso revira os olhos irritado. Claro que não. Se você não tivesse pegado aquela joia na casa do Candinho. Aliás, se o Ernesto não tivesse armado uma emboscada para mim. Ernesto perde o controle. Chega! Eu não vou aturar essas acusações. Os dois começam a discutir ali mesmo, na frente de Sandra. As vozes sobem, a tensão explode. Eles passam a pegar objetos do quarto, como se estivessem prontos para se atacar. Parem, por favor! Sandra grita, desesperada. O pânico toma conta dela. A respiração falha. O estado piora em segundos. Celso percebe. Médico! Socorro! Túlio surge imediatamente. Avalia a cena e toma uma decisão firme. Os dois? Fora. Agora. Ele expulsa Ernesto e Celso do quarto. Fecha a porta e se tranca com a paciente. O clima volta a ficar pesado. Silencioso. Sufocante. Mas o que ninguém imagina é que a situação ainda pode piorar. Pouco depois, Estela percebe Celso completamente abalado. Ela se aproxima. Celso. Ele tenta se segurar. Mas, por alguns segundos, desmorona. O choro vem, baixo, contido. Logo em seguida, ele se recompõe. Volta a fingir força. Estela observa, desconfiada. O que está acontecendo? Por que você está tão abalado com a situação da baronesa? Eu nem sabia que vocês eram tão próximos. Celso pensa rápido. Inventa uma desculpa. Ela comprou a minha casa, lembra? Acabamos criando uma amizade. Eu sempre a visitava. Estela franze a testa. E por que você estava com ela na hora do... Aliás, o que realmente aconteceu? Foi mesmo um... Celso a interrompe apressado. Eu estava caminhando quando ouvi os gritos do Ernesto pedindo socorro. Estela o encara. Algo não fecha. E a verdade está cada vez mais perto de vir à tona. E sim, Celso continua respirando fundo. Parece que 2 homens tentaram levar a bolsa da baronesa. Ela resistiu e acabou acontecendo tudo isso. Ele engole em seco. Eu não quero pensar nisso agora, tá bom? Eu prometo que tudo vai se resolver. Estela o encara em silêncio. Ela conhece aquele olhar. Aqueles pequenos tiques. São os mesmos de quando ele mente. Mas ela não diz nada. O tempo passa. A melhora de Sandra traz um alívio momentâneo. Celso e Ernesto voltam ao quarto. Assim que os vê, Sandra avisa. Se vieram aqui para me fazer passar mal de novo, é melhor irem embora. Celso se aproxima com cautela. Eu não quero discutir com Ernesto. Pelo menos não agora. Ainda temos contas a acertar. Sandra reage de imediato. Não, não existe conta nenhuma. Eu exijo que vocês dois se entendam. Ernesto solta uma risada debochada. O quê? Me entender com esse banana? Ele queria me denunciar. Celso rebate. Porque você armou para mim. Sandra interrompe firme. Sim, foi exatamente isso. Ela olha para o próprio corpo ainda frágil. Olhem para a minha situação. Se não fosse o camafeu da titia, vocês estariam chorando no meu túmulo agora. Ou não? O silêncio pesa. E tudo isso foi culpa dos dois.
Então o mínimo que vocês podem fazer é se entender. Celso e Ernesto se encaram. A tensão é visível. Celso respira fundo. Eu posso fazer isso, mas com uma condição. Ele encara Sandra. Você vai retirar a queixa contra o Túlio aqui no hospital. De repente, Sandra e Ernesto começam a rir, mas Celso não acompanha. Eu estou falando sério. Ele continua. Eu também não gosto desse doutorzinho, mas ele salvou a sua vida, mesmo tendo todos os motivos do mundo para não fazer isso. Sandra cruza os braços. Mas eu só fiz o que fiz por sua causa. Celso se aproxima mais. Então desfaça. Estou te pedindo para se redimir. Sandra revira os olhos impaciente. Ai, tanto faz. Mas só faço isso quando os dois se entenderem. Sem alternativa, Celso e Ernesto apertam as mãos. Forçado. Tenso. Sandra sorri satisfeita. Mas um deles já planeja não cumprir a promessa. Momentos depois, Túlio, Estela e Lauro são chamados ao quarto de Sandra. Ela faz questão de reforçar o sotaque estrangeiro. Antes de tudo, gostaria de agradecer a forma como cuidaram de mim. Túlio sorri humilde. Imagina, esse é meu trabalho, minha paixão. Sandra respira fundo. Por isso, eu gostaria de desmentir o que eu disse. Todos se entreolham. Confesso que o Dr. Túlio não me beijou. Eu inventei isso. Estela arregala os olhos. Eu fiz isso porque não estava mais aguentando ver o meu amigo Celso chorar. Eu queria que Estela sentisse o que é ver a pessoa que ama beijando outra. As bochechas de Estela ficam vermelhas. Lauro se adianta. Então você está me dizendo que o Dr. Túlio é inocente? Sandra assente. Lauro não pensa duas vezes. Então, nada mais justo do que devolver o cargo dele, de forma interina. Túlio abre um sorriso. A emoção toma conta. Celso sente um frio na barriga. O coração aperta. Ele luta contra o que sente. Neste instante, Estela dá um passo à frente. O olhar firme, decidida. Mas ainda falta uma coisa, baronesa. O silêncio toma o quarto. Algo importante está prestes a ser dito. Estela respira fundo e fala com firmeza. É protocolo do hospital chamar o delegado quando um paciente chega nas condições em que você chegou. Sandra fica em choque. O quê? Não precisa disso. Ela tenta se justificar. Tenta negar. Mas é tarde demais. A porta se abre. Eu já estou aqui, senhora. O delegado entra na sala. Preciso saber o que realmente aconteceu. Quem foram os homens que fizeram isso com você? Ernesto congela. O rosto perde a cor. O medo o paralisa. Celso encara a irmã, ansioso. O coração dispara. Sandra respira fundo. Mantém o semblante sereno. Eu não consegui ver o rosto de nenhum deles, mas pareciam bem experientes. Ela encara o delegado. Eu juro que quando eu descobrir quem são, o senhor será o primeiro a saber. O delegado concorda com a cabeça. Tudo bem. Agora eu gostaria de falar com vocês dois que trouxeram a baronesa até aqui. Separadamente. Celso engole em seco. Eu posso ser o primeiro. O delegado olha para Lauro. Podemos usar sua sala? Minutos depois, o delegado começa o interrogatório. As perguntas se acumulam. O clima pesa. Até que Celso não aguenta mais. Eu não consigo mentir. Foi o Ernesto, o esposo da baronesa. O delegado se espanta. O quê? Você tem certeza disso? Celso afirma decidido. O alvo era eu. Nós somos inimigos antigos. A baronesa tentou me proteger e acabou virando a vítima. O delegado franze a testa. Então por que ela disse que foram 2 homens? Celso responde sem hesitar. Ela não mentiu. O Ernesto contratou esses homens.
e eu acho que sei exatamente quem são. Pouco depois, o delegado chama Ernesto para depor. O vilão repete exatamente a mesma versão de Sandra, palavra por palavra, para que ninguém se contradiga. Mas, ao mesmo tempo, 2 policiais chegam a um bar afastado. Lá estão eles, cara de gato e pé de cabra. Assim que veem os policiais, os 2 disparam em fuga. O erro fatal. Eles acabam se denunciando sozinhos. Não demora. O delegado volta ao quarto de Sandra. Está tudo bem, senhora? Posso ajudar em mais alguma coisa? Sandra estranha. Aconteceu alguma coisa? O delegado vira-se lentamente. Na verdade, a minha conversa é com o Ernesto. O vilão arregala os olhos. Comigo? O delegado ergue o queixo. Seus capangas confirmaram tudo. Eu sei que você foi o mandante. Ernesto, você está preso. O chão parece sumir. Ernesto entra em desespero. É algemado, levado diante de todos. Sandra observa em silêncio. Olha para Celso. Mesmo vendo o marido ser levado, ela sente algo diferente. Alívio, justiça, vingança. Ela arriscou a própria vida para salvar o homem que ama.